Com o nosso bom dia a todos, presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, presidente do Senado, senador Renan Calheiros, em seus nomes, cumprimentar ao Congresso Nacional. Cumprimentar a todos os colegas e colegas, governadores e governadoras. Aos senadores, deputados federais aqui presentes, aos nossos assessores dos estados. Ao cumprimentar a todos, cabe-nos dizer da motivação da nossa reunião. A federação está acabando e os estados estão morrendo à míngua. É o desespero que está a nos mover para que salvemos os brasileiros de cada um dos 27 estados. Não cabem liças entre estados ricos e pobres. Cabem, na esperança que temos, clamores para a Mãe União, para que possam os filhos, os 27 filhos da federação, uns esquálidos, outros obesos, termos o regime necessário, sem sofrimento, para que os esquálidos possam crescer. A briga fiscal, a não resolução do FPE, a briga dos royalties, a dívida dos estados para com a União, enfim, depois da Constituição de 88, as nossas receitas foram minguando. E não na mesma proporção que minguaram, maior do que a proporção que desceram as receitas, subiram as despesas. Desde a municipalização do trânsito, quando éramos prefeitos, até aos dias de hoje, em que uma PEC 29 nos onera, obrigando-nos a descontar despesas, e dou como exemplo, Mato Grosso do Sul. Exercício de 2011, cumprimos 14,11% da receita corrente líquida, como obriga a Constituição, acima dos 12%. Se a PEC 29 estivesse vigindo, teríamos que acrescer 120 milhões de reais a mais de um orçamento nosso de 6 milhões para baixarmos a 12%. Quando se pensa na unificação das alíquotas a 4%, o nosso centro-oeste é liquidado. O Amazonas é liquidado. E 14 estados, na unificação das alíquotas, perdem receita. Não queremos briga entre nós. Viemos, ao nos unir ontem, apresentar sugestões práticas de socorro da federação, que desde o ano de 89, pós o seguinte promulgação da Constituição, centralizou contribuições. O nosso percentual de auferimento dos estados e dos municípios reduziram-se em 8% nestes anos, indo esses 8% para as mãos da União através do não compartilhamento das contribuições. Todos os governos fizeram isso. É um clamor suprapartidário. Ontem, ao nos reunirmos, 16 governadores presentes e 6 secretários de finanças, representando-os oficialmente, totalizando 21 estados da federação. Elencamos 4 tópicos, e a mim coube falar da dívida dos estados. Quase todos os estados têm dívidas impagáveis. E se a União fosse aplicada a lei da usura, a União seria enclausurada em algum lugar. Pagamos 15% da receita corrente líquida, com indexador de IGPDI mais 6%. O IGPDI já chegou a 34% ao mês em épocas passadas. Mato Grosso do Sul, atualizando por qualquer indexador a dívida, o que pago e o que deve, teria os seguintes números. Pagamos 2 bilhões 658 milhões. Devíamos, melhor dizendo, 2 bilhões 658 milhões. Pagamos 5 bilhões e 100 e devemos 7 bilhões 393.
Vou repetir. Devemos 2.658 atualizado como se fosse o débito pelo IPCA até os dias de hoje. Já pagamos atualizando nos dias de pagamento pelo IPCA até hoje 5.100 e devemos 7.393. O que solicitamos dos 4 itens na questão da dívida? Quanto mais nós arrecadamos, e o nosso único tributo é o ICMS, mais temos que pagar à União, porque está indexada a um percentual. 15% mais IGPDI e 6%. Alguns com IGPDI mais 7,5%. Alguns com IGPDI mais 9%. De um orçamento de pouco menos de 6 bi, Mato Grosso do Sul pagou 729 milhões de reais o ano passado. O meu Proinvest é 357 milhões. 2 Proinvests que ainda não saíram do papel pela morosidade da execução das normas, do faça-se ao realize-se de fato. O que propomos? Propomos reduzir em 33% o comprometimento da receita líquida real, com pagamento da dívida intralimite com a União, retroativo a 1º de janeiro de 2013, por meio de emenda ao projeto de lei PLP 238 de 2013, que está tramitando. Querendo, é simples fazer. Há que se ter vontade política da mãe União, porque os filhos estão de bico aberto. Ampliar o limite de 16% para 30% do montante de operações que poderão ser realizadas por exercício financeiro, 2/13 e 2/14. Basta aprovar o projeto de resolução do Senado, número 14 de 2013, que altera o artigo 7º da resolução número 43 de 2001, de autoria do senador Rodrigo Hollenberg. Querendo, é simples fazer. E agilizar o trâmite da dívida que bancos privados estão ofertando, como foi feito em Santa Catarina, como foi feito em Mato Grosso, a juros de 4%, quando nós pagamos 12% com o IGPDI no patamar que está hoje. Por que pagarmos 12%? A União receberia integralmente, bancos privados estão nos procurando para nos dar o dinheiro do montante total. Quitamos com a STN, quitamos a dívida com a União e pagaremos juros de 4%. Qual é o impedimento legal de fazer isso? É vontade política. Os estados estão morrendo. Quem está esquálido vai morrer de quachorcor. Quem está um pouquinho obeso, o fim será próximo. Clamamos por justiça da federação para com seus filhos.